Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, vamos aprender o conceito sobre listas em Python. Também utilizaremos o while e o for, como na aula passada havia prometido para vocês. Quer saber mais sobre esse conteúdo? Então vem comigo até o final dessa aula. O que são as listas em Python? De primeiro momento, vamos imaginar as listas como se fosse uma variável qualquer. O que é uma variável? Dentro da variável que a gente declara, e existem os tipos de variáveis, conseguimos atribuir apenas um valor para cada variável. O que seriam as listas? As listas em Python seria uma variável que suporta vários valores dentro de si. Então, de primeiro momento, podemos imaginar uma lista como se fosse uma caixa. Vamos imaginar que ela tenha esse formato e dentro desse formato ela possui várias repartições com numerações que indicam as posições, tá? Que de primeiro momento começa-se em 0 até o número que você deseja. Então, é mais ou menos esse o conceito de listas. E a sua funcionalidade para nós. A sua funcionalidade, pense que ela otimiza o nosso trabalho. Então, como no exemplo da aula anterior, que este daqui, vou até voltar para vocês verem, que pedia que a administração fornecia uma lista de ingressos e a gente precisava contar quantos ingressos possuem dentro dessa lista, o que acontece? Se a gente for trabalhar apenas com uma variável, a gente não vai conseguir criar escala, não vamos conseguir escalar. Então, com a lista, e com algumas outras funções também que vamos ver mais à frente, isso se torna possível. Então, é possível que você pegue uma lista que tenha 50 convidados e você consiga fazer a verificação de todos eles. Por quê? Porque você precisa apenas de uma variável que armazena e suporta os 50 convidados dentro dela, tá? Você precisa apenas de uma lista que chama convidados e dentro dela vai suportar o nome dessas 50 pessoas. É mais ou menos essa analogia, tá? Aí, aqui eu queria mostrar um pouco da estrutura dela para vocês. A estrutura da nossa lista e como a gente também faz a declaração dela. Para fazer a declaração dela é muito simples. Pense como se fosse uma variável, ok? A gente vai escrever o nome da nossa lista como se fosse uma variável e aí a gente vai atribuir ela colchetes e dentro dos colchetes, nós vamos colocar, no caso, se formos atribuir valores de string, então vamos colocar entre parênteses. E vamos separar também por uma vírgula. Por que precisamos separar por vírgula e também a cada palavra colocarmos entre aspas separado, para que a nossa lista entenda que a palavra igual a palavra leite, ela está na posição 0, a palavra pão está na posição 1. Então, é necessário que se tenha essa divisão, ok? Também queria mostrar para vocês um pouquinho das funções das listas. O que são as funções das listas? Do mesmo jeito que eu apresentei para vocês lá no for, que para que ele seja usual, nós precisamos que a função range ela exista e para que nós conseguimos executar o nosso código e utilizar o nosso for, de acordo com os parâmetros da função range. Em lista é a mesma coisa. Se nós quisermos fazer manipulação da nossa lista, precisamos de algumas funções. Um exemplo aqui, lista.append. O que esse ponto append significa? E aqui no lugar do lista. O lista é o nome da variável que você vai colocar, o nome da sua lista, no caso, tá? Mas vamos supor que declaramos uma lista com nome de lista, que é super possível e super normal. Você vai pôr o nome da sua variável aqui, da sua lista, ponto, append, e você vai colocar dentro aqui o item. Que item? O item que você quer adicionar no fim da lista. Aí, se você também quer remover um item da lista, você também consegue com o ponto remove. E dentro dos parênteses do remove, você coloca item. E assim nos outros também. Lista.extend,
possibilita adicionar mais de um item de uma vez. Lista.insert adiciona item do índice, então você precisa passar o índice e o item que você quer. Qual a posição que você vai querer adicionar, tá? Aquele determinado item. Aí você também consegue inverter uma lista, você consegue ordenar uma lista com um ponto sort. Ponto pop, que ela faz o quê? Ela remove o item, o último item da lista, e se você colocar também entre dos parênteses, qual é a posição que você deseja que ela seja removida, você também consegue. E as outras funções da nossa lista também aqui. Ponto length vai ser muito usual nos exemplos que nós vamos estar fazendo e que ela retorna o tamanho da nossa lista. Isso é muito importante para que a gente saiba quantos elementos possuem dentro dela. Agora, como prometido na última aula, vamos fazer a adaptação desse código utilizando a lista, tá? Caso você não tenha visto o desenvolvimento, entre aqui na playlist que vai estar o desenvolvimento desse exemplo e desse exemplo também, ok? Então, este era um dos códigos desenvolvidos na última aula, e o que a gente fez até o momento? Nós criamos uma variável com o nome de contador convidados e atribuímos o valor de zero. Por quê? Porque essa variável ela é responsável por contar. Então, ela é o nosso contador, a quantidade de pessoas que estavam sendo registradas, ou melhor dizendo, a quantidade de pessoas que possuem na lista. Por isso que a gente precisava ver a parte da lista para poder fazer essa adaptação no código. E também criamos uma variável com o nome de entrada e para que toda vez que a pessoa fosse adicionar, no caso, nós, o usuário, fosse adicionar um novo nome na lista do convidado, a gente tivesse um meio de adicionar pela entrada. Mas o que acontecia? Qual era o erro? Nós estávamos utilizando essa variável entrada somente para pedir o valor, melhor dizendo, o nome para o nosso usuário e poder incrementar no nosso contador para mostrar no final quantos nomes foram pedidos. Porém, se você quisesse acessar qual nome que foi adicionado dentro da entrada, a gente não ia ter, porque nós não declaramos uma lista, nós declaramos uma variável. Então, toda vez que a gente adicionava um valor sobrescrito, esse valor ele era sobrescrito. E o que a gente precisa fazer aqui para melhorar esse código? De primeiro momento, esse total convidados ainda vamos precisar manter, ok? Vamos apagar essa variável entrada e vamos criar uma lista. Nossa lista pode chamar lista convidados. Aí, para que a gente crie uma lista vazia, a gente só vai atribuir os colchetes, ok? Então, a gente escreve o nome da nossa lista e atribui colchetes. O Python já vai entender que você fez a declaração de uma lista. Mas o que acontece? Isso é uma lista vazia. O que eu quero? Eu não quero pedir as informações para o usuário, porque aqui no nosso enunciado fala o quê? Que foi fornecido pela administração uma lista, tá? Então, a lista já tem os nomes. Vamos atribuir alguns nomes dentro da nossa lista para que a gente consiga percorrer com while a quantidade de pessoas que há dentro da lista, ok? Então, vamos colocar uns 5 nomes, é o suficiente. Ana, Joana, Deus, Vitor. Eu estou colocando todos os nomes com letra minúscula, porque a gente ainda não aprendeu a fazer manipulação de string. Mas a partir do momento que a gente aprender as funções que fazem a manipulação de string, que vai ser na próxima aula, e aí a gente já pode colocar com letra maiúscula ou minúscula, que não vai fazer diferença, tá? De primeiro momento, vamos deixar dessa forma. E aí, o que a gente precisa fazer dentro do nosso while para que essa condição ela consiga ser verificada? Lembra daquelas funções? Lembram daquelas funções de listas que a gente tinha visto? Uma delas era o len, que retorna a quantidade de itens que possui na nossa lista. E aí, o que a gente vai fazer?
A gente vai criar uma variável com que ela vai armazenar o último elemento da nossa lista, tá? Então a gente põe assim, final lista. E como a gente faz para que dentro de final lista esteja armazenado o último elemento da nossa lista convidados? A gente vai chamar a função len e vamos pedir para ela. Como a gente pede para ela? Dentro da len, a gente vai colocar lista convidados e ele já vai retornar o último elemento dentro dessa lista, que no caso é o Edgar. Então, quando o while percorrer até o Edgar, ele vai saber que o Edgar é o último da lista e aí o while vai parar de contar. Então, a gente vai usar esse final lista para poder fazer a nossa verificação no nosso while, ok? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos apagar essa outra estrutura do for que tínhamos utilizado anteriormente, ok? Para que fique mais limpo o código e não haja confusão. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa passar dentro do nosso while a condição. Então, a gente vai usar o nosso contador total convidados. Enquanto ele for menor que final da lista, ele vai fazer o quê? Ele vai continuar fazendo a verificação de quantas pessoas possuem dentro da lista, ok? E também o que acontece dentro do while. A gente precisa fazer a incrementação do nosso contador, porque ele não faz a incrementação sozinho. O for faz, mas o while não, porque ele só vai percorrer. Então, toda volta que o while dá, a gente vai fazer a incrementação para contar mais um dentro do contador. Total convidados mais, mais igual a 1. E aí, não esqueçam da indentação, ok? E aí, o que a gente faz agora? A gente printa fora do for o total de pessoas que estão na lista. Total de convidados na lista é. E a gente põe aqui, total convidados. Certo? Vamos rodar e ver se está funcionando. O total de convidados na lista é 5. Só esse print aqui ficou errado, né? Que era do outro código. Que aí a gente não precisa mais informar nada, né? Então, aí ele vai fazer a verificação. Então, ele verificou. Total de convidados na lista é 5. Tem 5 nomes. Se a gente colocar mais, vamos ver se ele vai fazer a verificação também. Igor, Fernando, Letícia. Então, ele está fazendo a verificação certinho. O total de convidados na lista é 8. Essa foi a adaptação que a gente fez. Pessoal, agora vamos fazer o desenvolvimento desses dois códigos utilizando o break e o continue, que vai ser essencial para a gente fazer outros exemplos lá na frente. Também eu apresentei a explicação do break e continue na aula passada, ok? Se você não viu, eu informo de novo. Vai lá na playlist que está lá, ok? Então vamos começar fazendo esse. Uma banheira está enchendo e a condição de parada é que ela esteja cheia. Porém, se for identificado um vazamento, qual utilizamos? E a gente vai utilizar o break. Então vamos lá fazer o desenvolvimento desse código. Este enunciado, ele pede de primeiro momento que a gente faça a verificação da condição. E qual é a verificação que precisamos fazer? Que enquanto a nossa banheira não estiver cheia, ela vai continuar enchendo. Então, o for ou o nosso while vai continuar percorrendo. Vamos, de primeiro momento, criar uma variável para poder colocar qual é a capacidade máxima da nossa banheira, ok? Então, vamos por capacidade
Vamos por igual a 100. 100 litros. E deixa comentado aqui, litros. E agora, o que a gente precisa fazer? Precisa também de uma variável para percorrer os litros atuais. Então, quantos litros ela está agora? Quanto por cento, um exemplo, que a nossa banheira já encheu. Então, vamos criar uma variável com o nome litros atuais. De primeiro momento, ela está vazia, então vamos atribuir o valor de zero, ok? Agora, a gente vai utilizar o nosso while para poder fazer a verificação. E qual é a condição? Enquanto litros não for maior que a capacidade máxima, ele vai continuar percorrendo. Ou melhor, vai continuar enchendo a banheira. Vamos colocar para encher de 10 em 10 litros. E a cada 10 litros, a gente vai fazer uma verificação. Vai mandar uma mensagem para o nosso usuário perguntando: foi identificado vazamento? Porque se foi identificado vazamento, a quantidade de litros vai estar diferente do que era para estar, ok? Então vamos lá. While enquanto litros atuais for menor que a capacidade, print monitorando. E vamos informar a quantidade de litros atuais. Agora, o que a gente precisa fazer? Precisamos verificar se há vazamento. Vamos criar uma variável chamada vazamento e perguntar para o nosso usuário, ok? Com o input, foi identificado vazamento? Sim. Se sim, digite S e se não, digite N, ok? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de um if para verificar se o vazamento ele existir, no caso o S de sim. O que a gente vai fazer? O que o nosso código precisa fazer? A gente precisa que ele pare de encher, que a banheira pare de ser enchida. Então, o que a gente faz? A gente vai criar um if fazendo a verificação do vazamento. Se o vazamento, a nossa variável, né, for igual assim, a gente faz um print informando para o nosso usuário que o abastecimento da nossa banheira ela parou porque houve algum problema, houve algum defeito, ok? E aí depois a gente dá um break. Alerta, vazamento identificado. Nosso E aqui a gente coloca um break para que o nosso while ele pare de executar, independente se a condição ela é verdadeira ou não, certo? Aí, o que a gente precisa fazer? Aqui monitorando, na parte de cima, a gente precisa também colocar a incrementação, como eu expliquei no outro exercício, de quantos litros em quantos litros a nossa banheira ela vai encher. Então, a gente vai usar a nossa variável litros atuais. Vamos atribuir para ela mais igual a 10 a cada volta do nosso while, ok? E depois, o que a gente faz aqui embaixo? Aqui a gente vai fazer um if fazendo a verificação de litros atuais. Se ela for maior que a capacidade, o que ele vai fazer? A banheira ela tá cheia. Então, se a condição for satisfeita do while, a gente precisa fazer um if informando que a banheira ela tá cheia, deu tudo certo. Se não, ele vai cair no nosso se não, ele vai cair no nosso else informando que houve algum problema no meio do processo
que o abastecimento foi interrompido e a quantidade de litros que está na banheira é de tantos, ok? Então, litros atuais for maior ou igual à capacidade, a gente faz um print, banheira cheia com sucesso. Se não, a gente faz um else. Print e vamos informar quantos litros há dentro da nossa banheira. Processo interrompido com, vamos por aqui quantos litros? Tantos litros devido a problemas. Ok? Aí a gente vai dar um barra N aqui para dar uma quebra de linha. Vamos rodar e ver se está funcionando. Monitorando. Litros atuais, 10 litros. Foi identificado vazamento? Até o momento, não. Agora está com 20 litros. Foi? Ainda não. 40 litros, 50 litros. Aí, o que nós fazemos se um vazamento for identificado? A gente coloca S de sim. E aí, ele emite uma informação para nós na tela. Alerta, vazamento identificado, parando o abastecimento. Processo interrompido com 50 litros devido a problemas, ok? E se a gente rodar e colocar assim em todas as rodadas até dar 100, ele vai mandar aquela mensagem final para a gente também, tá? Agora a gente vai testar até dar a capacidade máxima e mostrar esse print aqui pra gente. Banheira cheia com sucesso. Então vamos por não em todas as rodadas. 80, 90, 100. Agora o que a gente vai pôr? Não de novo. E aí ele vai falar o quê? Banheira cheia com sucesso, ok? Então é mais ou menos assim que funciona. Vamos fazer o próximo exercício que fala sobre os panfletos. Esse enunciado a gente já tinha visto lá atrás, na última aula, e era sobre o entregador, que enquanto esse entregador estivesse casas para ser panfletada, ele não ia embora. Porém, o que a gente precisava fazer no código, se ele passasse em alguma casa e não tivesse morador, a gente precisava pular para a próxima casa. Então, a gente usa o continue. E o que a gente faz para desenvolver esse código? De primeiro momento, a gente vai declarar uma variável com o nome casas e vamos colocar que ele precisa percorrer 8 casas, que é uma rua. No caso, ele precisa percorrer 8 casas. Deve ter mais casas, com certeza, mas vamos colocar menos para não ter que fazer tantas verificações depois. E aí, o que a gente faz agora? Vamos criar o nosso for e de índice, o nosso índice aqui, ele vai servir para que a cada volta do nosso for, a gente saiba em qual casa o entregador está fazendo a entrega, ok? Quais são os parâmetros que vamos utilizar? Vamos utilizar os parâmetros de início e de fim. Então, eu quero que ele comece na casa de número 1, ok? E aí, depois disso, eu preciso que ele percorra as casas e sempre a próxima. Então, eu vou por mais um aqui. Um exemplo, ele vai ver a 50, ele vai ver a casa 8, melhor, ele vai ver a casa 1, depois ele vai ver a casa 2, depois ele vai ver a casa 3. Por isso que a gente põe mais um, ok? E aí, dentro do nosso for, a gente vai fazer um print, entregador, e informar. Entregador está na casa, print e informar. Entregando na casa. E vamos pôr o número da casa aqui. Como a gente vai pôr o número da casa? Vamos pôr o número da casa através do nosso índice, ok? Então, aqui dentro do casas,
a gente vai passar dentro da nossa chaves, a gente vai passar o nosso índice, tá? Por um quebra-linha também. E aí, aqui embaixo, a gente vai fazer o status de verificação para saber se tem alguém na casa ou não. Então, vamos também fazer um input e perguntar para o nosso entregador, no caso. Tem morador na casa? Aí a gente põe S para sim, e N para não, ok? A gente faz um if fazendo a verificação dessa condição. Se se o status for igual a não tem ninguém no imóvel, o que o nosso código precisa fazer? Ele precisa pular para a próxima casa, ok? E aí, se não, a gente faz um print fora do if, informando que o panfleto ele foi entregue, tá? Panfleto entregue com sucesso, certo? Aí, dentro do for, agora a gente também faz um print, depois que tudo der certo, que sair do for, informando que os panfletos foram entregues com sucesso. O entregador conseguiu fazer todo o seu serviço certinho. Panfletos entregue com sucesso. Panfletagem realizada com sucesso. Vamos rodar e ver se está funcionando. Entregando na casa 1. Tem morador na casa 1? Sim, tem morador. Então, panfleto entregue com sucesso. Agora na casa 2. Tem morador? Sim. Na casa 3. Tem morador? Sim. Na casa 4. Não tem morador. Então a gente põe N. De não tem morador. Aí o que faz? Ele não mostra a mensagem que o panfleto foi entregue e aí ele pula já para a próxima casa. Então a gente vai entregar agora na casa 5. Então é assim que funciona essa analogia do for com o break e o continue, ok? Pessoal, esse exemplo ele é muito legal. A gente vai utilizar um tipo de while que a gente ainda não viu, que é o while true, que significa que aquela condição vai ser sempre verdade. E como a gente quebra esse ciclo, né? A gente vai quebrar esse ciclo com um break dentro do nosso código, do nosso bloco, ok? E aí, o que o nosso enunciado ele pede aqui pra gente? Aí ele informa que o recepcionista de um consultório, ele precisa cadastrar as pessoas que chegam. E quando a enfermeira chama, ele precisa remover o nome da pessoa da fila. Então, a gente vai utilizar as nossas listas, como a gente viu até agora. E aí, eu vou fazer de uma maneira para, tipo, como se fosse um menu. Então, a gente vai colocar a gente vai criar a nossa lista e não vamos atribuir valor nenhum. A gente vai criar um menuzinho para poder informar para o nosso usuário se ele quer cadastrar ou ele precisa chamar o próximo ou a gente quer sair do programa, ok? Então, vamos lá. O primeiro passo é a gente criar a nossa fila, tá? A gente vai criar a nossa fila e vamos atribuir colchetes para informar que é uma lista, ok? E agora a gente faz o nosso while. While true. While true. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente vai fazer um print, vários prints, na verdade, como se fosse um menuzinho mesmo. Então, vai ter a opção 1, cadastrar paciente, cadastrar paciente
No segundo, a gente vai colocar chamar o próximo da fila. O próximo da fila. E a opção 0 vai ser sair, ok? Sair. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa verificar todas essas condições, o que o nosso while precisa fazer para cada uma delas. Então, de primeiro momento, a gente vai perguntar para o nosso usuário qual delas ele quer escolher. Então, a gente faz uma opção, recebe input, digite a opção desejada, certo? E agora, o que o nosso programa vai fazer? Ele vai fazer a verificação para cada uma das condições com o if, certo? E uma coisa, lembra que eu falei que o 1, 2, os números, no caso, e as variáveis não precisam estar entre aspas? Eu vou colocar na verificação do if entre aspas, porque aqui no 1 e no 2 e o 0 eu coloquei como uma string, então eu preciso colocar também aqui para fazer a verificação do 1 como se o 1 fosse uma string, tá bom? Então, eu vou colocar, se a opção for igual a 1, o que o nosso programa vai fazer? Ele vai poder cadastrar pessoas na nossa lista. Então, a gente vai fazer nome recebe input, qual o nome do paciente. E aí, ele precisa informar um nome, certo? Com a informação do nome, o que ele vai fazer? E aí, com a informação do nome, o que ele vai fazer? Agora, precisamos fazer mais duas coisas aqui dentro do if. A primeira é informar para o nosso paciente que o nome dele está dentro da lista e depois a gente vai pegar o nome dele e adicionar dentro da fila, que é a nossa lista. Porque se a gente não pegar o nome dele e adicionar dentro da nossa fila, o que vai acontecer na próxima volta do loop, a variável nome, que tem o nome do paciente, ela vai sobrescrever e a gente vai perder a referência, tá? A gente vai perder o nome dele. Então, a gente precisa adicionar ela dentro da fila. E a gente vai utilizar o ponto append para poder adicionar no último elemento da lista. Paciente na fila de espera, certo? Agora, a gente também precisa pôr fila, que é o nome da nossa lista, ponto append. E aqui dentro, a gente vai passar a variável nome para poder jogar lá dentro da lista, tá bom? E aí, aonde ela vai jogar? Ela vai jogar exatamente aqui, na última posição, que é a 0, por incrível que pareça. Porque como a lista está vazia, a última posição é 0. E o que acontece? Quando a gente for adicionar mais um elemento na lista, ele vai empurrando o leite para trás. Então, vamos supor que aqui seja a posição 0 e essas duas aqui não existam, ok? Aí, o leite, ele tá aqui. O que acontece? Eu vou adicionar o pão. Aí o leite vem para cá. Eu adiciono o café, aí o leite vem para cá. Então ele vai estar na posição 0, ele vai estar sempre na primeira posição. Então, sempre que a gente inicia uma lista zerada e utiliza o ponto append para adicionar no último elemento da lista, ele vai ser o primeiro. É mais ou menos isso. Pode parecer confuso. Se ficar alguma dúvida que vocês não entenderem, pode deixar nos comentários, mas é mais ou menos isso. Ele vai passando para frente, tá? Ele não muda a posição. Não é isso. Ele só cria uma posição nova e o elemento que estava lá atrás, ele vai indo para frente. É igual uma fila de espera. Você chegou, não tinha ninguém na fila. Você é o último da fila. O último e o primeiro, porque não tinha ninguém. E a partir do momento que vai chegando as pessoas, você se torna o primeiro e as outras pessoas vão assumindo outras posições. Vão assumindo outras posições, como uma, duas e assim por diante, tá? Aí aqui
que a gente precisa fazer nesse momento, depois de fazer a verificação. De adicionar como ponto append o nome da pessoa na lista. A gente vai fazer a verificação com o if. If opção for igual a 2, opção for igual a 2, a gente faz um if fazendo o quê? Verificando se o tamanho da nossa fila for igual, se o tamanho da nossa fila for maior que 0, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o próximo elemento da lista, no caso, a próxima pessoa que está na lista. Então, a gente põe aqui, len fila for maior que 0, porque se a fila estiver vazia, não tem por que chamar ninguém. Mas, se a fila não tiver ninguém, a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar, a gente vai pegar, chamar a pessoa, e no momento que a gente chamar a pessoa, a gente também vai removê-la da fila de atendimento, tá? E como a gente vai fazer isso? Para a gente fazer a remoção, a gente vai remover usando o ponto pop. Dentro dos parênteses aqui do ponto pop, se a gente colocar o índice da pessoa que a gente quer que seja removido, que no caso vai ser sempre o primeiro, que é o primeiro que chegou, ele vai retirar, tá? Então, eu vou voltar aqui para vocês verem e eu vou criar, né, uma variável atendimento para poder mostrar essa variável atendimento. Na verdade, é para a gente poder mostrar, fazer o print mostrando o nome da pessoa que está sendo chamada. Só por isso, senão não precisava. Fila.pop, fila.pop, e vamos passar o parâmetro 0, que é a nossa posição. O que acontece, então? Eu vou até deixar uma observação aqui, tá? Se não indicarmos qual posição deve remover, qual posição deve se remover o elemento, ele tira da última posição. No caso, a última que foi cadastrada, tá? Então, aqui, como a gente sabe que ela está vazia, a gente vai pôr a posição 0, que aí ele vai tirar o nome da primeira pessoa. E aí, a gente faz um print e fala para a pessoa que ela está sendo chamada, tá? Passa aqui, atendimento para atendimento na sala 1, certo? Agora, o que a gente precisa fazer? Quase acabando. A gente precisa fazer um. Ah, só um adendo, tá, pessoal? Agora, antes da gente fazer, a gente precisa fazer uma coisa, mas aqui eu coloquei um if, mas a gente pode usar o elif. É que eu não tenho muito costume de utilizar o elif, mas como lembra daquela estrutura que a gente fez, que é o if é a primeira condição, depois o elif é a segunda condição, e o else é se não for nada disso, faz isso, tá? Então a gente vai utilizar aí o if, o elif, agora a gente também vai utilizar outro elif para fazer a terceira verificação, que é se a opção for igual a 0, a gente só faz um print e faz um break, tá? Falando obrigado, obrigado não, falando assim, o atendimento foi encerrado. O atendimento foi encerrado. E aí a gente faz um break para parar de executar o nosso for, para parar de executar o nosso while, ok? E aí, o que acontece? Se não for nenhuma dessas três opções, o nosso programa vai fazer o quê? Else
e vai por print, opção inválida, porque a pessoa pode colocar outro número. Não pode, ela pode colocar 3, pode colocar 4, ela coloca até caractere se ela quiser no terminal, né? Então a gente precisa fazer uma opção verificando se a pessoa não coloca nenhuma dessas informações. A gente põe opção inválida. Tente novamente, certo? Vamos rodar. Temos três opções. A primeira é cadastrar, segunda, chamar o próximo, zero sair. Vamos pôr para cadastrar. Qual o nome do paciente? Ana. Você quer continuar cadastrando ou você quer sair? Vamos para cadastrar uns 3, tá? Uns quatro tá bom. Maria, Leandro, Lucas. Nós cadastramos quantas pessoas? Cadastramos Ana, Maria, Leandro e Lucas. Cadastramos 4 pessoas. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos chamar próximo da fila. É para quem deve ser fornecido atendimento nesse exato momento. A primeira pessoa que chegou, no caso, a Ana. Então ela estava na posição, ela estava na última posição, mas que era a primeira também. E aí o que aconteceu? Atrás dela foi vindo a Maria, o Leandro, o Lucas, que vão ser os próximos a ser chamados. Então vamos por aqui para ver se está fazendo isso mesmo. Então, é isso mesmo que aconteceu. Anda Olha, Ana sendo chamada para atendimento na sala 1. Agora, se a gente chamar o próximo, quem precisa ser chamada? A Maria, que ela veio depois ela chegou depois da Ana. Então vamos ver que ela ocupa agora a nova posição 0, tá? A nova posição da Maria agora é 0, que a gente deu um ponto pop e removeu a Ana da lista, que ela não precisa mais estar na lista na fila de espera, tá? Vamos por 2 e vê, foi a Maria chamada agora. É isso mesmo. E como a gente faz para sair desse laço de repetição que não acaba? A gente vai por a opção 0, que ali tem o break e ele vai parar instantaneamente o nosso laço, tá? O atendimento foi encerrado, certo? E eu queria mostrar mais uma coisinha para vocês antes de finalizar a aula. Se vocês quiserem ver mais estruturas ou mais conceitos sobre as listas as funções de listas, vocês podem vir aqui e pesquisar funções de listas Python. Aí vocês vêm aqui no site oficial deles, tá? Esse daqui, .org. E vai ter todas as listas, na verdade vai ter todas as funções, aqui vai ter todas as funções que vocês precisam saber, tá? Vai ter muita coisa aqui. Então, e aí, se vocês quiserem ver mais sobre o conteúdo das funções das listas, as estruturas de dados, vocês podem entrar nesse site aqui que vai ajudar bastante vocês, ok? E essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenha ajudado. Peço desculpa se tenha ficado alguma dúvida, mas pode deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês. E um beijo, até a próxima aula e tchau, tchau!